Que brincava me falou que hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar. Não se desespere, não, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixa a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Olá, turma linda! Boa noite! Sejam todos bem-vindos, bem-vindas à live da candidata. Ontem um menino que brincava me falou. Aproveita e chama a turma, que hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar. Não se desespere, não, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixa a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos tudo. Juntos podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Vamos invadir a Câmara Municipal de Salvador. Vamos levar a nossa voz, as nossas necessidades, as nossas demandas, as nossas ansiedades, os nossos sonhos. Vamos lá fazer o que será. Fé no homem, fé no que virá. Boa noite, turma linda. Que bom estar aqui com vocês em mais uma live. Essa live de hoje é a live com a candidata. É a live que muitas perguntas serão respondidas, perguntas que foram lançadas aí nos status, nós fizemos uma pesquisa e várias perguntas foram feitas. E hoje eu terei o prazer de responder essas perguntas, de falar com vocês um pouco sobre o projeto, esse projeto que não é só meu, esse projeto que é da comunidade de Girassóis. É o projeto da Progil junto com a comunidade de Girassóis. E para iniciar continuar a nossa live, aí nós tivemos a música de Gonzaguinha, que fala sobre sonhos. E falar sobre sonhos é falar dos nossos propósitos e da nossa missão aqui nessa terra. Porque eu acredito que nós, de verdade, precisamos assumir o papel que nos é dado em cada espaço que a gente ocupa, em cada lugar que a gente se encontra.
E aí eu vou ler aqui para vocês a primeira pergunta. A primeira pergunta: que relação tem a sua história de vida com os projetos que você propõe? Muita relação, uma relação total. Na verdade, todas as propostas pensadas, todos os projetos pensados para essa campanha, para a minha eleição, para o meu mandato enquanto vereadora em Salvador, ele perpassa pela minha história de vida. Eu, como mulher preta, como educadora, como mulher vinda da periferia, que fui criada dentro de uma escola pública e que sei o quanto é importante valorizarmos cada pessoa que passa pela nossa vida, pela nossa trajetória. E aí a gente envolve desde as pessoas que trabalham como apoio, até a direção, até a gestão da escola. Então esse espaço onde eu vivi e convivi com essas pessoas me fizeram quem eu sou hoje. Me tornaram essa mulher preta de garra, de força, de foco e de fé. Os valores que me foram ensinados pela minha família, aí o meu agradecimento, a minha gratidão a Deus por ter me dado pais tão amorosos, tão carinhosos, tão dedicados. Pais que influenciaram diretamente nessa pessoa que eu sou, me ensinando valores como respeito, ensinando valores como o respeito, a empatia, a valorização do outro. Isso tudo faz a nossa trajetória, faz a nossa base. E por acreditar na base da família, na base desses valores, por acreditar numa educação que transforma, que faz quem nós somos hoje, e por acreditar no que você se torna a partir dos seus desejos e dos seus sonhos, assim foram pensados os projetos que eu vou colocar aqui para vocês. Então, quando alguém me pergunta que relação tem a minha história de vida com os projetos, tem toda uma relação. Desde a minha trajetória enquanto professora na rede municipal há mais de 20 anos, por onde eu passei pela sala de aula, pela coordenação pedagógica, passei pela Secretaria de Educação, saí há pouco tempo da coordenação pedagógica regional da Orla, mas também já fui coordenadora pedagógica regional em Pirajá. E toda essa trajetória, ela me dá base, me dá poder, me empodera a assumir um cargo enquanto vereadora de Salvador. Porque sou mulher, preta, da periferia e educadora. Então, vocês vão entender que toda essa trajetória tem, assim, uma relação muito próxima, muito íntima com todos os projetos. E aqui eu tenho uma segunda. No finalzinho eu vou abrir para vocês perguntarem, tá? Aqui tem uma outra pergunta. Por que acredita que a educação é o caminho de transformação para o indivíduo e para a sociedade? Ai, gente, é muita história para contar. Muita história para contar sobre essa educação. Diante de um levantamento, né, as próprias pesquisas mostram, uma pesquisa da ONG Todos pela Educação, com base em resultados do PNAD, mostram que o cenário de crianças e jovens fora da escola é um cenário preocupante. Cerca de 62% entre 15 e 17 anos estão fora da escola, em números absolutos. O Brasil tem hoje 2.486.245 milhões de crianças e jovens entre 4 e 17 anos de idade fora da escola. E toda a minha preocupação e o meu empenho enquanto vereadora é trazer projetos, é propor
leis, projetos de leis que vão implementar uma educação que realmente seja transformadora. Uma educação que não somente garanta o acesso, mas a permanência e o sucesso dessas crianças e desses jovens na escola. E aí, quando alguém me pergunta por que o caminho de transformação, porque eu comungo muito com a fala de Paulo Freire, quando ele diz que a educação não transforma a sociedade. A educação transforma as pessoas e as pessoas transformam a sociedade. Então, é por acreditar que dentro da escola, que através da educação, a gente desperta e contribui para esse ser se reconhecer enquanto pertencente, enquanto potencial. Essas crianças jovens da favela, da periferia, elas precisam acreditar que elas podem sim, que elas têm plenas condições de sonhar, ser o que elas quiserem ser. E que é através da educação que elas vão ter maiores perspectivas de mudança daquela realidade em que elas vivem. Na periferia, na sua grande maioria, passando por privações, por dificuldades, em que em alguns momentos elas precisam inclusive deixar a escola para ajudar no sustento da família. Enquanto vereadora em Salvador, não cansarei de lutar por essa educação que liberte, por essa educação que faça com que cada criança, com que cada jovem, cada adulto, ele seja reconhecido em suas necessidades. Uma escola que tenha um projeto político-pedagógico que atenda às comunidades quilombolas, que atenda às comunidades rurais, que atenda à periferia. Que fale do ponto de vista que atenda o que eles precisam, a necessidade de cada um deles. Então, transformar o indivíduo é dar essa possibilidade, esse empoderamento de mudar a sua realidade, de perceber que a educação é um caminho, é a forma, é a trajetória, que não se encerra aí, mas que como eu, que vim de comunidade carente, tive um empenho, me esforcei para ser quem eu sou. Isso contou também, claro, com a minha dedicação aos meus estudos. Mas dentro da escola a gente tem possibilidade de, sim, fomentar essas crianças, esses jovens, esses adultos a mudar a realidade em que vivem e influenciar diretamente na transformação dessa sociedade. Quando a gente fala que as crianças são o futuro, e a gente deve perguntar para quem a gente está oferecendo essa educação? Para quê? Para quê? Despertar sujeitos conscientes dos seus direitos, dos seus deveres, que possam perceber o quanto eles são transformadores dessa sociedade, o quanto podem movimentar essa sociedade para o bem, para a garantia de direitos. Nós vivemos a nossa, eu vou falar aqui mais adiante, mas nós vivemos assim, ainda no momento de conquistar reparações, conquistar direitos que nos foram legados desde a abolição da escravatura. Porque até hoje nós procuramos nos reconhecermos, sermos valorizados enquanto pessoas, pessoas que somos capazes de assumir cargos e lugares altíssimos. Se quisermos estar nas cozinhas, nos mercados, como motorista, como pedreiro, que seja. Mas nós precisamos ter opções. A sociedade precisa dar possibilidades para que esses jovens realmente estejam transformando as suas vidas e a sua realidade. E daí, tudo isso está muito ligado, porque com a minha história de vida, com a minha origem e com essa crença de que a educação é o caminho para a transformação. Porque
Foi através dela que hoje eu estou assumindo o cargo de coordenação pedagógica regional, reconhecida pelo meu potencial. E a gente enfrenta, claro, tantos obstáculos, mas a gente precisa ser persistente. Nós vamos ter semana que vem uma live e que vai falar desse lugar, da mulher preta em cargos de poder. E hoje nós não temos um percentual de mulheres assumindo cargos de poder, sobretudo mulheres negras. E a gente tem sim como mudar tudo isso. Chegar à Câmara Municipal de Salvador, para mim, é uma questão de cumprir a minha missão e o meu propósito. Nós estamos aqui nessa terra, cada um para fazer algo, para cumprir algo. Não estamos aqui, nossa passagem pela terra não é por acaso. Nossa passagem aqui é para deixar nossa marca, é para deixar a nossa trajetória, para fazer e realizar sonho das pessoas. E como vereadora é disso que eu falo e é isso que eu pretendo. Fazer com que as pessoas tenham vida melhor, que possam pensar, sonhar e realizar seus sonhos, assim como eu venho enfrentando e com muita força, com muito foco e com muita fé, acreditando que é possível sim, sonhar e realizar os sonhos, mas os sonhos de fazer outras pessoas felizes. Nós temos a comunidade Girassóis e eu sempre repito isso. Essa comunidade existe porque ela se apoia. Não existe um crescimento só, não existe carreira solo. Chegar à Câmara Municipal de Salvador é fazer daquele lugar, daquela cadeira em que eu vou ocupar, a voz de vocês. Então é uma comunidade que estará ali representada pela Progil. É a comunidade que vai falar, são os professores, todos os profissionais da educação. Quem quiser ser representado pela Progil será. Porque quando eu falo em vir da periferia, é representar todos aqueles que precisam. Todos aqueles que precisam de uma voz que possa ecoar na Câmara. Vamos à próxima pergunta do nosso chat, que foi realizado nos stories. Por que pretende ofertar uma educação libertadora? Bom, propor projetos é você primeiro pensar em atender o que o outro precisa. Não adianta chegar à Câmara Municipal de Salvador e propor projetos que não seja a expectativa das pessoas que te colocaram ali, que deram seu voto de confiança, que deram a sua voz para que você pudesse falar. E aí, quando eu falo de uma educação libertadora, eu falo de propor, de fato, atividades socioesportivas e culturais no contraturno, mas também propor atividades, projetos que venham profissionalizar os nossos jovens, porque quando você tem uma escola que atende a necessidade dos nossos jovens, das nossas crianças, das suas famílias, você consegue sim promover uma equidade. E falar de equidade não é falar de dar, é tudo na medida daquele que precisa. Porque as crianças têm uma necessidade, os jovens outras, os adultos outras. Então nós precisamos olhar de perto o que cada um deseja. Na nossa cidade, nós temos escolas públicas, municipais e estaduais. Eu sou funcionária municipal e o vereador, ele atua na seara municipal. Então, quando você tem uma educação que reconhece esse sujeito
que a educação ela amplia, ela não só é realizada dentro da sala de aula, essa educação ela transpõe os muros dos conteúdos pedagógicos e elas vão além. Quando você propõe atividades no contraturno, para que esses alunos tenham atividades como capoeira, como judô, como futebol, como informática, como reforço de língua portuguesa e matemática, quando você possibilita que essa educação ela não esteja limitada somente à sala de aula, mas a atividades no contraturno, você amplia a capacidade e a possibilidade desse indivíduo dentro dessa perspectiva de uma educação libertadora. Nós temos algumas escolas hoje, escolas particulares, vinculadas à rede municipal no projeto Pé na Escola. E essas escolas, elas atendem, né, a prerrogativa de dar continuidade àquilo que já é trabalhado na rede municipal. Então, enquanto vereadora, eu proponho projetos que a gente amplie esse olhar, que a educação ela precisa ser integral e integrada, que os nossos alunos precisam de atividades para que eles não estejam vulneráveis, para que a gente tire o percentual de jovens que hoje se encontram na vulnerabilidade social. As nossas crianças, elas necessitam, e as suas famílias, de escolas em tempo integral. Hoje, nós ainda não cumprimos a meta de alunos de 4 e 5 anos em tempo integral. Nós universalizamos a educação infantil, mas não temos as turmas de grupo 4 e 5, a pré-escola, em educação integral. E eu sei que as nossas famílias precisam de uma educação integral. As crianças precisam estar na escola para que seus pais possam trabalhar. Não como depósito, não como jogou e deixou, mas como um trabalho de colaboração mútuo em que a escola complementa, a escola faz a sua parte e a família e os seus pais podem sim sair com tranquilidade para trabalhar. Então, essa educação libertadora tem tudo isso no seu bojo, inclusive pensar no que deve conter, de que forma esse currículo, o espaço qualificado, exatamente. E esse currículo que nós temos hoje, ele precisa ser ampliado para que nós tenhamos uma educação financeira nas escolas, uma educação ambiental. As nossas crianças, jovens, adultos, elas precisam entender o quanto esse planeta é nossa responsabilidade, o quanto a coleta seletiva ela é importante, o quanto preservar o ambiente que se vive evita inclusive inundações, né? É ter essa consciência de que o lugar que eu moro, ele precisa ser cuidado. O meu ambiente, que é a minha casa, que sou eu, enquanto pessoa, cuidar da minha casa, e aí a gente perpassa por valores, não é? A minha casa, o meu eu, quem eu sou, se descobrir como esse sujeito ativo e transformador, mas também cuidar do seu espaço, né? Do meio ambiente. Tudo que vem, que Deus nos deu, foi de graça. Deus colocou na terra, nos deu as árvores, os peixes, nos deu os animais para que nós pudéssemos consumir, tenhamos a nossa alimentação, mas a gente precisa cuidar dessa natureza, o ar que a gente respira. Então, uma educação sustentável, uma educação ambiental, uma educação financeira para que nós tenhamos adultos que sejam responsáveis. E isso se trata de, ainda que seja pouco, que todos nós saibamos administrar esse pouco que nós temos para que ele possa suprir as necessidades. Uma educação tecnológica, porque hoje nós vivemos no mundo da tecnologia. As nossas crianças são nativos digitais. Nós não. Mas pensem que o mundo não vai mais viver sem tecnologia.
E essa educação, uma educação que seja implementada com a utilização das tecnologias da informação, e aí nós temos a inserção dessas tecnologias dentro do espaço escolar como fomento de uma ampliação de visão, de perspectiva, desse ponto de vista de que a educação, ela é importante e ela tem todo um poder de fazer essa transformação, mas ela precisa estar adequada às demandas da sociedade. E hoje nós temos um mundo informatizado. É extremamente importante que nós estejamos acompanhando essa evolução, para que não fiquemos para trás. Então, trabalhar com tablets, trabalhar com data show, hoje ainda é coisa pequena. A gente pode ampliar esse trabalho com as tecnologias, porque as nossas crianças, elas são nativas digitais. E isso precisa ser inserido no dia a dia como algo comum. Assim como escrever no quadro, assim como abrir um livro, que é uma tecnologia, mas eu falo de aparelhos tecnológicos, de utilizar os e-books, né? Aí as coisas já não são mais tão... os instrumentos já não são mais tão palpáveis e a gente percebe que eles são ávidos. Quando você oferece uma educação que vai atender às expectativas dele, você vê que hoje os jovens estão o tempo todo no celular. E todo o tempo eles querem utilizar o celular na sala de aula. Então, uma educação que não esteja seguindo, né, essa evolução tecnológica vai ficar para trás. E enquanto vereadora em Salvador, eu estarei atenta a essa educação, porque essa é a base que nos sustenta hoje. Né? Uma educação que seja evoluída e que evolua, né, os seus sujeitos aí nos espaços escolares. E aí vocês podem me perguntar, mas Gil, os professores não são nativos digitais. E aí, a gente vai falar disso mais na frente, tá bom? Outra pergunta. Deixa eu pescar aqui a próxima pergunta. Sobre os jovens da nossa cidade, sobretudo os pretos da periferia. Ok. Os jovens, né? Nós estamos falando o tempo todo, nativa Estamos falando o tempo todo dessa juventude e que a gente fala muito os jovens é o futuro do Brasil, a criança é o futuro do país. Mas nós temos aí uma realidade que a gente precisa levar em consideração. Nós temos 58,5% dos jovens de até 19 anos que não concluíram o ensino médio. Apesar de 17,1 pontos percentuais superior à taxa, né, de anos anteriores, quando era de 41, ela não tem avançado nos últimos anos. Quando a gente fala do ensino médio, muitas vezes a gente acha ou pensa que não é responsabilidade nossa, que não é consequência de passar pelo ensino fundamental, pela educação infantil e pelo ensino fundamental. Quando, na verdade, todo o processo escolar, ele vai desde a educação infantil, que eu não desprezo, eu penso que a educação infantil e todo o trabalho desse sujeito, ele se inicia na educação infantil. Esse empoderamento dessa criança, essa educação libertadora, ela não está no nível médio ou ela não está no ensino fundamental 1 e 2, ela começa na educação infantil. Todos esses projetos aqui pontuados, todas essas temáticas que serão levadas para a Câmara, ela vai desde a educação infantil. Porque eu acredito que a gente precisa trabalhar da base.
e quando elas estão na educação infantil, ainda que seja respeitando a sua idade, e ali as aprendizagens, as habilidades que devem ser desenvolvidas de acordo com respeitando cada faixa etária. A gente precisa trabalhar, a gente precisa investir desde a educação infantil, porque os nossos pequenos, eles são multiplicadores, eles são reprodutores de ideias, assim de conceitos, de valores, assim como os alunos do Fundamental 1 e 2 ou do ensino médio. E quando a gente se depara com esse percentual de jovens sem o diploma, sem a conclusão do ensino médio, a gente vai olhar essa história lá atrás. A gente vai perceber que todo o investimento e a caminhada que vem sendo, todo o investimento que vem sendo feito nessa caminhada estudantil desse sujeito vai corresponder a essa conclusão, sim, vai influenciar, sim, nessa conclusão do ensino médio. Nós temos, infelizmente, ainda um percentual muito grande de jovens pretos da periferia que concluem, que chegam ao nível superior. Isso corresponde a menos de 15%. E nós precisamos mudar essa realidade. Porque quando nós temos esses jovens pretos da periferia concluindo os seus estudos e ingressando no nível superior, a gente transforma essa sociedade. Entende? Porque nós temos aí sujeitos que estão estudando, que estão ampliando os seus conhecimentos e que estão se capacitando cada vez mais de assumir um papel de transformação na sociedade. Então, quando eu digo lá atrás que a educação transforma, é porque quanto mais você estuda, você se percebe enquanto potencial, você adquire conhecimento, você transpõe os muros da desigualdade, do racismo, do machismo, da inferioridade, e é isso que nós temos como mola. O nosso poder está aí, no conhecimento. Então, o conhecimento, ele empodera, ele tira o sujeito de um lugar e coloca num outro mais alto. Não para humilhar, não para se exaltar, mas como uma autoafirmação. Uma autoafirmação. Na verdade, como posso dizer, uma recuperação, né? Uma reparação. E nós vamos lutar por isso, que a nossa reparação seja contínua e permanente. Porque quando se fala em escravidão, que em tempo de abolição de escravatura, com quase 400 anos, a abolição, digo entre aspas, porque hoje a gente ainda percebe muitos grupos, sobretudo os negros da periferia, os pretos da periferia, vivendo mesmo em condições ainda. Nós temos condições de escravidão. E o que liberta? Primeiro, se reconhecer, se perceber. E felizmente ou infelizmente, na escola esse é o espaço de dar lugar ao seu aluno, à sua criança, ao seu jovem ou adulto, de se descobrir como potencial. Então, vamos lá fazer o que será. Vamos sim lutar para que esse percentual de jovens que não concluem o ensino médio, que não chegam sequer ao ensino superior, tenham nas suas comunidades. Sim, por que não em uma associação de bairro, um pré-vestibular gratuito, para que eles possam encontrar essa possibilidade de trabalhar, quiçá, durante o dia e fazer o seu curso pré-vestibular à noite, seja em um espaço cedido por uma igreja, seja numa associação de bairro, mas que nós consigamos propor, não só propor, ofertar essa possibilidade de um estudo gratuito para que eles possam, sim, concluir o ensino médio e ter uma perspectiva de inserir-se no ensino superior. Dessa forma, assim, nós estaremos tratando os nossos jovens. Nós precisamos dar voz e lugar. O que esse jovem quer? O que ele precisa? Para que escola que nós estamos oferecendo para eles? Para quê?
para a emancipação, para a libertação ou para continuar aprisionados com uma mente limitada? Não, a nossa educação precisa sim da ousadia, precisa despertar, e é desde criança, nos CMEs que se faz isso. Ter um lugar de fala, ter oportunidade de ser quem eles quiserem ser e ter possibilidade de despertar as suas habilidades. É nisso que eu acredito. E é isso que eu pretendo levar, sim, para a Câmara Municipal de Salvador. E está ali, como disse o candidato a prefeito, Bruno Reis, representando. Ele teve essa fala muito feliz no encontro que nós tivemos. E uma mulher professora negra que vai poder votar projetos que sejam favoráveis para a educação. E eu estarei atenta para qual educação, para qual público esses projetos serão assim propostos. E estarei lá firme e muito atenta às necessidades das nossas comunidades, a quem nós servimos na escola pública municipal. Gente, muita coisa boa. Então, quando a gente fala desse jovem, a gente também lembra de combater o genocídio dos jovens pretos, né? Nós vivemos hoje uma matança generalizada dos nossos jovens, que são principais vítimas da violência letal. Quando a gente reconhece o fenômeno do genocídio da juventude negra como um problema de Estado e determina um enfrentamento como uma das prioridades na gestão pública, no âmbito municipal, estadual e federal, a fim de ampliar e efetivar o grau de eficiência e eficácia das políticas públicas, nós estamos sim dizendo que a nossa juventude precisa de um olhar cuidadoso, precisa de um olhar direcionado, que nós precisamos atender às expectativas desses jovens que estão vulneráveis socialmente. E nós o que podemos fazer? Oferecer cursos profissionalizantes. Os nossos jovens querem trabalhar, eles querem estudar, mas eles também querem trabalhar. Eles querem ajudar no sustento das suas famílias. E se nós, enquanto sociedade, não oferecemos isso, eles se desviam para outros caminhos que não tem mais volta ou tem a morte como consequência. Para a gente acabar com esse genocídio, a gente precisa dar lugar, dar visibilidade a esses índices, porque nós vamos obrigar que as instâncias públicas tenham esse olhar cuidadoso que vai aí combater o racismo, o preconceito, porque o negro, o pobre da periferia é marginal. E desmistificar essa ideia é nosso papel. Então eu estarei também atenta a isso, e votando projetos que sejam favoráveis para a nossa juventude e propondo leis e projetos que venham favorecer que a nossa juventude preta tenha, sim, o seu espaço. São jovens extremamente habilidosos, inteligentes. São jovens artistas. São jovens que têm toda a possibilidade de crescer na vida e eles só precisam de oportunidade. Então, eu estarei exercendo, sim, esse papel na militância pela nossa juventude preta, que está sendo exterminada por uma questão de racismo. Combater o racismo é papel de cada um de nós. E exercer a sua cidadania, o seu ato democrático. É no dia 15 de novembro votar PROGIL 77156, para que a nossa juventude seja assim, tenha um olhar cuidadoso e direcionado aí às suas necessidades. Então, tem um projeto que eu chamo de Encontre o Seu Lugar ao Sol. E nesse projeto, eu proponho que os nossos jovens tenham um centro de autoformação, de formação profissional, de atividades artísticos, culturais e esportivas, porque
nós vamos tirá-lo da vulnerabilidade, da possibilidade de estarem em outros espaços, colocando as suas habilidades para fora, demonstrando o seu potencial, né? Vamos para a próxima pergunta. Que lugar as mulheres terão em seus projetos? Mulheres, nossa! As mulheres, claro, né? Um lugar muito especial. Nós somos mais que a metade da população brasileira e soteropolitana. Nós mulheres e afrodescendentes aqui ancestralidade africana, somos 82% dessa população. Então a mulher preta, ela terá sim um lugar especial aí nos meus projetos, nos nossos projetos, porque a gente precisa dessa reparação. E para combater, infelizmente, Salvador, a Bahia e o Brasil ainda é muito racista, né? Nós temos uma sociedade racista em que ainda acredita que o homem é um ser superior à mulher e que nós mulheres não temos capacidade de ocuparmos cargos de poder. As mulheres não estão ocupando cargos de poder, sobretudo as mulheres negras. E quando chegam a cargos de poder, elas são muitas vezes renegadas, né? Passam por preconceitos, por situações discriminatórias, por achar que aquela preta, quem é aquela pretinha? O que é que ela está fazendo aqui? O lugar dela não é aqui. E a gente precisa mostrar que chegamos para ficar e que temos possibilidade sim de assumir os espaços de poder onde nós queiramos estar. E quando a gente fala de espaço de mulher, né, que lugar as mulheres terão em seus projetos? Lugares especiais. Porque pensar em empoderamento feminino é acreditar que quando uma sobe, puxa a outra. Falar de empoderamento feminino é falar de uma consciência que é coletiva. Eu não posso me sentir empoderada se eu não empoderar tantas outras. Uma mulher, ela se empodera quando ela sobe e puxa a outra. Estar candidata a vereadora de Salvador é uma forma, sim, de mostrar que nós mulheres pretas, podemos ocupar cargos de poder. Mas eu dependo de cada um de vocês, de multiplicar a ideia do 77156 para que uma mulher preta e educadora esteja ocupando um espaço de poder. Na Câmara Municipal nós temos 43 cadeiras. 35 cadeiras são ocupadas por homens. Somente 8 cadeiras são ocupadas por mulheres. E somente 2 mulheres são negras. Então nós precisamos mudar essa realidade. E essa realidade depende de cada um de vocês. Porque nós somos maioria e nós precisamos ocupar cada espaço que essa sociedade tiver. Por liderança, por igualdade, a igualdade de oportunidade, a inclusão e a não discriminação das mulheres, por uma saúde e segurança e o fim da violência, pela educação e formação dessas mulheres. O meu projeto propõe uma formação para as mulheres. A gente precisa empoderar, a gente precisa dar 2 negras numa cidade com 82% de ancestralidade africana. Nós precisamos mudar essa ideia, mudar essa realidade. Então, mulheres que têm oportunidade de um desenvolvimento empresarial, que elas sejam empreendedoras. E eu aposto em projetos como esse na Câmara Municipal, em que nós coloquemos sim possibilidade das microempreendedoras, grandes empreendedoras, que a gente possibilite isso para as mulheres.
É verdade. Então, a liderança comunitária e o engajamento, tudo isso será valorizado nos meus projetos. E a saúde da mulher. Um cuidado que a mulher precisa ter com a sua saúde física, mental, psicológica e emocional. Sobretudo quando essas mulheres passam por violência doméstica, por tantas outras violências que nós estamos enfrentando e vendo aí. Ontem nós fizemos uma live sobre a violência, o caso de Mariana Ferrer, e nós estamos aqui na militância, porque acreditamos sim que as mulheres precisam umas defender as outras, precisamos de sororidade. As mulheres precisam ser empáticas, e quando elas são empáticas, elas exercitam aí a sua sororidade, que é não somente se incomodar com a situação do outro, mas é intervir, é ter atitudes que venham mudar tudo isso. Exatamente. Nós precisamos dessa representatividade feminina na Câmara, gente. A Câmara Municipal de Salvador só tem 8 mulheres e somente 2 são negras. Então a Progil, Mulher Preta Educadora, está aqui se colocando à disposição de cada um de vocês. Multipliquem essa ideia. Vamos para a última pergunta. Então, antes de passar para a última pergunta, dia 15 é 77156. O projeto para as mulheres Sou Quem Sou. Lembram de alguma coisa? Ubuntu. Sou quem sou. Mulheres são como águas, crescem quando se encontram. E aí a gente vem com todo esse poder das mulheres, fazer com esse projeto que trabalha a autoestima, a saúde mental, emocional, o empoderamento econômico e o empreendedorismo. A última pergunta. Como atenderá às necessidades dos profissionais da educação? Ubuntu, exatamente. Profissionais da educação. A minha galera também, muito amada, salve, salve a todos os profissionais da educação. Eu acredito por uma vivência própria, né? Eu já estive em sala de aula, na gestão escolar, na coordenação pedagógica regional, em 2 GRs, Pirajá e Orla. E sei o quanto é importante a valorização desses profissionais. A valorização no que diz respeito às condições de trabalho. Nós precisamos garantir que os nossos profissionais eles tenham condições de trabalho que venham favorecer a qualidade de vida e a qualidade profissional. Quando nós investimos na qualidade de vida dos nossos profissionais, nós temos um retorno desses profissionais, uma dedicação que é extremamente importante, porque são pessoas que cuidam de pessoas. E para falar de pessoas que cuidam de pessoas, a gente precisa cuidar desses profissionais. Dentro da escola, a gente lida com as famílias, com os funcionários, as famílias dos alunos, os professores, os funcionários, todo esse corpo de profissionais que estão na escola precisam de um olhar cuidadoso e criterioso. Porque os estudos mostram que os profissionais, eles têm adoecido justamente por muitas vezes não saberem lidar com a realidade que eles convivem todos os dias na escola. Saibam que tudo desemboca no chão da escola. Tudo vai para dentro da escola. Todas as dificuldades, todas as mazelas, tudo que eles vivem lá na comunidade, tudo que as famílias vivenciam, vem para dentro da escola. Quando eu estava na gestão da escola Sociedade Fraternal, aí às vezes os professores, Gil, chama esses pais para conversar sobre tal aluno. Gente, quando os pais chegavam na escola, eu não tinha coragem de falar para eles ou fazer alguma queixa para eles dos seus filhos, porque eles é que precisavam de ajuda. Então você imagine se naquele momento, imaginem se eu não tivesse saúde mental, emocional suficiente para lidar com o pai de um aluno chorando na minha frente, falando de todas as mazelas que ele vive na vida, na comunidade, as dificuldades.
e que o pai deixou, ou o pai dizendo que a mãe deixou e que está criando pela avó, pela tia, enfim, e que o irmão mais velho leva o menor. Tudo isso desemboca dentro da escola e a gente precisa administrar. Mas para administrar e administrar bem, a gente precisa se cuidar. A gente precisa ter profissionais preparados, cuidados para exercer esse papel que muitas vezes é de um psicólogo. Então, primeiro, você cuida de quem cuida, porque os nossos profissionais eles têm adoecido, têm ficado deprimidos, ansiosos e têm se afastado da sala de aula, diretores, coordenadores, todos eles que lidam com essa realidade diária. Por outro lado, as nossas famílias têm na escola o lugar, o ponto de segurança. Eles têm ali como um lugar que eles podem contar. Então, essas pessoas precisam, cuidando de quem cuida, é o nome do projeto, com o objetivo de cuidar das necessidades psicológicas, emocionais, físicas desses profissionais, sobretudo educação e saúde, esses profissionais que estão nesse enfrentamento, então, da Covid, em outras oportunidades também são profissionais que precisam de um olhar. A proposta também de uma carga horária que garanta esses cuidados. Então, esses profissionais, no meu projeto, eles teriam uma carga horária dentro da sua carga horária de trabalho para ter essa assistência psicológica, essa assistência emocional. Não seria numa carga horária, seria como uma carga horária de trabalho, cuidar deles, cuidar de cada um deles. Esse é o meu projeto. Dentro da carga horária de trabalho, eles também serem cuidados. Qualificar as atividades, numa formação constante, daí preparar os nossos educadores cada vez mais, incentivando a autoformação, mas também propondo formação para que eles possam lidar com esse currículo tão diversificado que nós temos hoje. Para que eles possam lidar com a questão do racismo, com a questão do machismo, com a questão da homofobia, com a questão da intolerância religiosa, que tudo isso vai parar sim no chão da escola. E quando a gente faz isso, quando a gente cuida de quem cuida, a gente melhora. Tudo fica bem, porque quem cuida está sendo cuidado. Pois é, sobre isso que eu estou falando agora em relação aos profissionais de educação. São dos profissionais que eu estou falando e nós temos toda esse desejo, mas para que a gente consiga realizar esse desejo eu preciso de cada um de vocês, multiplicando a ideia do 77156, multiplicando a ideia de Progil, mulher preta e educadora na Câmara Municipal de Salvador, para fazer a sua voz ecoar, para você ter uma representante aqui que você pode contar, que você pode ligar, que você pode falar, que você pode intervir, que você pode propor. É esse tipo de legislatura que eu pretendo, com a participação do povo, com a participação das pessoas que me colocaram lá e que confiaram o voto a mim. Então, muito obrigada. Agora vocês podem fazer pergunta, nós temos 5 minutinhos restantes. Eu acho que eu falei um pouco aqui de cada coisa, de acordo com as perguntas. Mas se teve alguma pergunta que não foi feita, vocês podem fazer. E essa live vai ficar gravada, vai subir para o YouTube. A gente pode divulgar. Agora um beijo aí para a turma toda. Simval, grande Simval, parceiro ali de Pau da Lima. Da Escola Allan Kardec. Jusce, Cris, Aline, uma galera aí, meus girassóis. Não vou nem começar a citar, porque eu posso esquecer de alguém e aí eu vou apanhar. Oi, Simval, espero que eu tenha respondido a sua pergunta em relação à proposta para os educadores, para os profissionais de educação. São pessoas que têm o meu respeito, Eu cresci nesse meio aí, não tem como não validar cada um de vocês que fazem a educação pública acontecer. E essas famílias que terão por minha parte, todo o meu olhar será direcionado a partir da minha própria realidade, como eu falei,
Então, é um olhar cuidadoso para as comunidades, para os pais dos alunos, para as suas famílias, que muitas vezes os alunos não são criados pelos seus pais, mas tem família. E todos terão assim um olhar muito cuidadoso da Progil. Obrigada, Simval. Conto aí com sua multiplica essa ideia. Multiplica essa ideia do 77156, dia 15. Vamos fazer a nossa voz ecoar nessa câmara. Colocar uma mulher lá, mais uma. Ocupamos o quê? Poucos espaços. São 43 cadeiras. Vamos tomar mais uma, mais duas, mais três, porque a gente precisa colocar gente da gente na Câmara Municipal de Salvador. Alguma pergunta, minha turma linda? Alguma pergunta? É, Jússi, verdade, somente 2 negras. Isso. 50 mil vezes. Deixa ela eleita. É isso aí, clique. Draw, Vânia, uma galera. Tina, Bárbara, Messias, Adriana, Nino, Sheila, Sérgio. Ai, gente, não dá pra citar todo mundo. Uma turma, alguma pergunta, minha galera linda? Então eu vou encerrando por aqui. Nós vamos subir essa live para o YouTube. Por favor, divulguem suas redes, compartilhe. Oi, Paula, seja bem-vinda. Obrigada, Ju. Isso, com certeza, Simval, com certeza. Secretário escolar faz parte dos profissionais da educação. E vocês serão, sim, na Câmara Municipal de Salvador, essa voz para fazer ecoar os 4 cantos dessa Bahia preta, dessa Salvador, a segunda cidade mais preta fora da África. Precisamos de representatividade. Representatividade feminina, representatividade preta e representatividade da educação. O pacote completo. E representatividade da periferia. Porque eu não posso esquecer de onde eu vim, né? De onde está afincada a minha raiz. Não posso esquecer das minhas raízes. Obrigada, meus amores. É muito importante receber o carinho e o apoio de todos vocês. Tá certo? Um beijo grande no coração. Ó, girassóis. Beijo, fiquem com Deus e compartilhem esse vídeo nas redes de vocês. 77156, dia 15, 77156, confirma. Progil para vereador em Salvador. Super beijo. Tchau, galera.